Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Coração Azul, Amar e Servir. Chegamos finalmente ao nosso item de tratamento final dos nossos amigos acompanhantes, dos nossos pacientes, que pacientemente conseguiram chegar até o final desse dia intenso de mudança pessoal, de melhoria, de transfusão de energias. E agora vamos falar do que nós entendemos dentro do contexto espírita de desobsessão, harmonização, processos de doutrinação nossos como pacientes e também dos amigos espirituais. Primeiramente, boas-vindas aqui do nosso irmão Ronaldo a todos nós. Boa noite a todos, dando continuidade aos nossos estudos, vamos colocar assim. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para levar as informações a todos vocês que estão em seus lares, nos assistindo e nos acompanhando. Uma boa noite e muita paz. Vamos tratar hoje esse assunto que tem, assim, uma quase que infinitude de vertentes e um potencial de estudo, porque se aplica diretamente ao nosso relacionamento verdadeiro na vida espiritual. Nós, assim, comumente achamos que a carapaça encarnada, essa estrutura física, nos isola do mundo espiritual. A grande maioria de nós desconhece as interações que são permanentes e frequentes com os espíritos amigos ou não, interagindo conosco toda hora, todo momento. E por isso, quando chegamos dentro do processo do nosso tratamento, à etapa de cura, pode haver a necessidade de uma atenção particularizada para esses acompanhantes espirituais. E aí, dependendo da casa, a colocação pode variar em termos de identificação para o tratamento. Nós, em alguns casos, entendemos como desobsessão, em outros casos como harmonização, e o assunto fundamental é que possa permitir àquele acompanhante receber informações da doutrina, receber orientações e também ajuda energética referente à verdade do Evangelho, para dar a ele a opção de uma mudança. Uma condição de deixar o trajeto de perseguição que vinha executando, ou mesmo de associação sem maiores interesses com aquela criatura encarnada, e buscar o caminho da luz, digamos assim. Perfeito. Né? Então, o nosso Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação, ele trata esse aspecto de maneira genérica, Ronaldo. Eu vou ler aqui um trechinho sobre a doutrinação e nós vamos acrescentando alguns pontos para tentar esclarecer e estimular a pesquisa daqueles que estejam nos vendo e ouvindo sobre isso. Então ele diz aqui uma coisa interessante, Ronaldo, que a doutrinação foi algo tratado por Kardec para substituir ou ser uma alternativa à condição que naquela época era executada pela igreja principal com os exorcismos, ou seja, casos críticos, quase que de possessão, a situação mais difícil, mas tratada então pela razão, pela oferta de entendimento, pela busca de conhecimento do Evangelho. Perfeito. O Evangelho já visto com o conhecimento de que é um ser espiritual eterno ali, buscando se situar, conhecer-se e tratar a sua realidade espiritual como verdade. Então, em inúmeros casos, e nós temos a experiência aplicada desse processo de doutrinação com um sucesso, com uma condição mediana e positiva de bons resultados. Na sua casa aqui, na própria sede aqui, a gente tem isso, não, Ronaldo? E um detalhe, meus irmãos, minhas irmãs, é que a palavra doutrinação, feito nas casas espíritas, em particular
aqui no movimento de amor ao próximo, não é transformar ninguém em espírita. Isso é bom deixarmos claro, porque às vezes até por desconhecimento, o que é normal na nossa vida, nós não conhecemos tudo. O doutrinar é enveredarmos, vamos dizer assim, pelo caminho do que Jesus fazia na época que esteve conosco, com pessoas que ele via que estavam sob forte influência de espíritos inferiores, né, voltados à prática do mal, e quando ele percebia, ele fazia a doutrinação, dialogava com o irmão e conduzia o espírito aos locais para o seu tratamento, e muitas vezes aquela pessoa que estava sob a influência ficava curada. E ele sempre lembrava, né? A tua fé te curou, vá e não peques mais. Isso é importantíssimo. E é interessante observar que antes de Kardec trazer esse tratamento com essa condição de entendimento, as formas de exorcismo eram bastante críticas. As mais conhecidas, a católica, que entendia como possessão demoníaca qualquer processo mais agudo, sem tratar o espírito como espírito independente e com as suas condições de uso da razão para se melhorar. E também o Herculano nos traz aqui a informação do tratamento feito pelo judaísmo. Muito interessante, que eles consideravam, de maneira mais racional, como alma penada o espírito que era o obsessor e que, portanto, necessitava de tratamento pela razão, de orientação, considerando eles que se tratava de espírito de pessoas já mortas, vingando-se do obsedado e cobrando débitos dele ou da família. Muito próximo do que a nossa prática moderna traz. E as pesquisas espíritas que Kardec levou a efeito fizeram com que ele instituísse a forma persuasiva de esclarecimento do obsessor e também do paciente obsedado. Então, elimina-se aquela ideia de diabo, de processos terríveis, para um tratamento baseado na razão. E, acima de tudo, como o Ronaldo disse muito bem, em todas as nossas práticas, seja de que formato ela se aproprie, não importa, o importante, o fundamental é a abordagem amorosa, a tradução do Evangelho, a tradução da ação do nosso Mestre Jesus. E nesse contexto que você está abordando aí, Paulo, nós termos a certeza de que ali há um grupo de irmãos preparados para ajudá-lo. Não só o obsidiado, vamos colocar assim, como o obsessor. E pautar no que Jesus sempre nos exemplificou, o amor. É a cura pelo amor, sem dúvida. Eu trabalhei 4 anos no que nós estamos abordando aqui, e num desses tratamentos, Paulo, veio um irmão através de uma médium, e a forma como houve o diálogo com ele, ele falou o seguinte, interessante, é a primeira vez que me tratam como irmão. Você vê, aquela palavra não é só falar irmão, é você falar irmão com amor. Né? Sentindo porque a nossa palavra, ela emite um padrão de vibração que sai pelo ar da nossa boca, penetra nas dimensões espirituais e toca aquele irmão. Não é? Funciona um fluxo direto de coração para coração, do encarnado para o desencarnado. Esse é o papel do doutrinador. E ele falou também o seguinte, eu gostaria de vocês me orientassem, porque aqui eu estou sentindo que vocês me amam. Que beleza, que coisa bonita.
Não queremos confessar ninguém. E a nossa doutrinadora, ela falou, meu irmão, queremos deixar algo bem claro com você. Aqui, todos que vocês estão vendo são espíritos devedores. Esse é o ponto fundamental. Às vezes mais do que você. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus. Ele permitiu que nós estejamos aqui para que um ajude o outro. Nós vamos ajudá-lo e esperamos de você a ajuda para nós e para a companheira que você tem acompanhado até hoje. Agora a decisão é sua. Eu achei legal isso. Ela não quis influenciar. Não, você vai ficar aqui e ela vai embora. Não, a decisão é sua. Houve aquele silêncio de 1, 2, 3 minutos, nem lembro mais o tempo. Aí ele falou, tá bem, eu vou ficar aqui. Não é, Paulo? Porque quando você dá liberdade do espírito, ou nós mesmos, tomar, refletir, como você falou, a razão, refletimos, amadurecemos e tomamos a nossa decisão, porque você percebeu que ali ninguém lhe impôs nada. Então, esse é o belo trabalho. Esse é o trabalho da doutrinação, como você colocou aí no título desse item que nós estamos abordando. Que abrange e cobre os processos que nós entendemos, né, de desobsessão. Na verdade, se trata de esclarecimento. Quando nós falamos em doutrinador, dá a impressão de um conhecimento superior, que o Ronaldo já mostrou e já salientou muito bem que não é assim. Nós somos também sofredores e devedores bastante acentuadamente. Todos nós, trabalhadores, sabemos disso. Portanto, nós somos facilitadores de um conhecimento que até efetivamente não é nosso. Nós podemos doar o nosso mecanismo, né, o nosso corpo para a inspiração nos orientar. Estamos contribuindo, mas é do plano espiritual. O Herculano nos diz uma coisa que esclarece bastante bem. Os espíritos sofredores, que são os obsessores, estão ligados à terra e à matéria. Então, os nossos amigos espirituais, benevolentes, se manifestam nas sessões, muitas vezes, de desobsessão, servindo-se dos médiuns para fazerem essa comunicação com esses espíritos. Então, independentemente do procedimento que esteja sendo tratado fisicamente ali, a pessoa obsidiada, passando a sua vibração para um incorporador, e o doutrinador ou facilitador, usando a razão para conversar e mostrar as coisas que são da verdade evangélica para aquele espírito. Além disso, no plano espiritual há todo um trabalho sendo executado, como você salientou. Isso é fundamental, porque aí há uma combinação de emanações fluídicas para fazer com que essa entidade consiga sentir aquilo que precisa para se libertar, muitas vezes cortando vínculos seculares. Então não é um processo que a gente imagina, porque eu sou aqui um falador emérito, vou convencer a pessoa. Isso é ilusão. Nós somos sim o elemento falante, quando é o doutrinador ou facilitador, ou mesmo o incorporador, tendo a percepção da entidade, meios apenas para que as entidades espirituais completem o trabalho que já está programado há muito tempo. E isso dentro do merecimento e necessidade da dupla, de quem veio ser tratado e de quem acompanha aquele que está sendo tratado. Isso é, em síntese, o trabalho da desobsessão. E uma vez, Paulo, às vezes não é nem um só. São muitos. São muitos. Normalmente são muitos, como o próprio mestre teve ocasião de entender. Inclusive, ele se organiza, é uma coisa importante que nós temos que entender, porque são espíritos inferiores moralmente falando. Mas intelectualmente, eles têm um profundo conhecimento de uma série de questões. Sim, há uma gama de variação, de característica, de potencial tão grande quanto nós aqui encarnados temos de variação entre nós. As diferenças de conhecimento, de atuação, de interesses
permanecem no plano espiritual. E a humildade, aí é um dos fatores básicos. A humildade, primeiro, do que nós chamamos obsidiado. Ele tem que entender, isso às vezes é um pouquinho difícil, a pessoa aceitar que ele está sob um processo de influência muito forte de espíritos. Na hora que ele aceita isso, já abrimos um caminho. E olhe que isso parece assim simples dentro de uma casa que tem por princípio o tratamento através da ação da espiritualidade, mas não é comum não. As pessoas parece que entram ainda bloqueadas em relação a esse conhecimento. Fazem todo o processo quase que mecanicamente, sem a percepção de todo o esforço que a espiritualidade faz para que elas possam se movimentar nesse conhecimento maior. E a gente entende que isso é mesmo assim, é quase que vegetativo o processo de mudança. Por isso que se pede, pelo menos em alguns polos, uma frequência mantida, pelo menos 8 sessões. Eu não sei se aqui na sede também tem uma determinação. Eu não sei no momento, mas tem um número dependendo de cada tratamento, de cada pessoa, não é? Porque até aquela orientação que nós sempre gostamos de reforçar. O nosso comportamento pós-casa espírita, de um dia do tratamento ao próximo, esse intervalo é fundamental. Aí entra aquela questão que já abordamos aqui em gravações anteriores, o culto no lar, o culto do Evangelho no lar, o passe, não é? O tratamento com música, palestra, que nós já abordamos aqui, estamos apenas relembrando, para que nós definamos o que é que eu quero da minha vida. Quero me curar espiritualmente? Já sei que é um problema misto, né? Espiritual e social, de relação, de problemas financeiros, derivados dessa inconsistência, desse desequilíbrio, que por vezes, como foi bem antecipado aqui quando se falou de causa e efeito, vem de outras vidas. Normalmente existe uma carga muito grande atrelada aí a essa realidade nossa diária. Ô Paulo, eu vou exemplificar um caso meu. A primeira vez que eu sentei a uma mesa para o trabalho, primeira vez, nunca tinha sentado a uma mesa mediúnica, como nós falamos. Veio um irmão nosso, até indígena, através de uma companheira, que ele olhando, eu de olhos fechados, todos nós na oração, daqui a pouco ele falou, você hoje está aqui buscando ajuda. Como eu estava de olhos fechados, não notei que era comigo. Aí ele falou assim, bom, você aí de cabelos brancos. Aí já orientou. Não tinha como fugir. Não tinha. Você hoje veio aqui buscar ajuda, né? Você lembra que você já perseguiu a gente muito pelo interior desse país? Eu lembrei disso, você falou vidas passadas. Logicamente eu falei, não lembro. Mas você claro, perseguiu. a encarnação tem esse condão de tirar a nossa lembrança. Né? Mas você nos perseguiu e muito. Você está aqui hoje buscando ajuda, mas nós vamos lhe ajudar. O que aconteceu comigo acontece com muita gente. É muito comum. Muito comum. Muito comum. Mas você está tendo uma chance. Segure-a. Porque nós vamos ficar lhe acompanhando. Quando você trabalhar para o bem, nós vamos procurar ajudá-lo, se for permitido. Mas não caia em erros do passado. Até hoje, eu guardo esse mais monólogo, porque ele falou mais para mim do que eu para ele. Então, Paulo, nós estamos, digamos assim, doente tratando de doente. Eu vejo assim. Natural. Uns mais, outros menos. Agora, vamos focar todo esse processo que o Paulo está lendo aqui na oportunidade que o nosso mestre nos dá. Ele coloca tudo à nossa disposição, né?
os médicos da espiritualidade, né? As falanges de Maria, Bezerra, né? Eurípides, de tantos irmãos para nos ajudar. Só depende de nós aceitar e praticarmos, como é o título que o Paulo leu aqui, nos doutrinarmos na nossa nova proposta de vida para a eternidade. Esse é um caminho. E o que é interessante é a mudança de percepção nossa sobre o que nós estamos sofrendo. Quando conseguimos perceber que vem de causas espirituais, é porque já esse sofrimento escapou de todas as alternativas possíveis, muitas vezes até da vida física, dos processos clínicos. Aí nós chegamos a casa dizendo, olha, eu tenho esse problema, mas não identifico nenhuma causa aparente física. É isso aí. E nem psicológica às vezes. Então, é um problema mental, é um desequilíbrio ou é espiritual? E aí a pessoa faz isso que você mencionou, se começa a perceber o universo espiritual ao qual nós estamos sempre aderentes, pertencemos todos nós. E aí nós abrimos a possibilidade de, pelo entendimento, termos uma condição de compreensão e tratar de acordo com o tempo. Também não vamos chegar na casa e sair dali limpos, livres e fagueiros, dispostos. Para cometer não é novos assim. enganos. E aí cometeríamos novos enganos porque soltos da nossa limitação. Então o processo é construtivo. E é claro, em algumas casas você terá a oportunidade de ouvir, como você mencionou, o diálogo com os obsessores. Em outras casas é preservada a tranquilidade do paciente, não deixando que ele ouça, porque ele sempre tenderá a se influenciar pelo que foi dito. Isso pode não ser produtivo na própria busca de melhoria que ele vem a ter. Então justifica-se uma ou outra metodologia conforme a característica da casa e dos pacientes. Mas o que nós frisamos sempre é, na verdade, quem receberá o tratamento, quem receberá a ajuda mais fundamental, porque está no plano onde a liberdade é plena, no contexto da mente espiritual, é o obsessor. Então nós vamos atender o paciente, sim, mas cabe a ele, como o Ronaldo disse, buscar a sua melhoria na permanência, na sequência das ações, na vigilância que faz sobre os seus atos e pensamentos e na busca da sua reforma. Já o obsessor tem um universo diferente à sua disposição. Se ele se modifica, ele sai daquela prisão que o acometia e começa então uma vida, conforme o seu grau e a sua necessidade, de abertura diferenciada do que ele vivia. Então, na verdade, trata-se de dar chance a que aquela criatura cuja mente estava obcecada na vingança, vamos citar apenas um caso, e há uma infinidade de outros, mas vamos citar esse caso particular, para reconhecer que é uma perda de tempo útil, perda de luz, e permitindo, então, a si mesmo caminhar nessa evolução livre. Então, a doutrinação é algo maravilhoso que faz com que aqueles que participam com amor, como você mencionou, se sintam gratificados de servirem e de estarem sendo também observados, estarem sendo também seguidos na sua condição de execução dos fatos da vida, dos atos da vida, para serem bons. Porque também não adianta, né, Ronaldo? A gente doutrina, vira as costas, faz tudo diferente. E uma questão de esclarecimento, Paulo. Na questão de obsessão, existe do desencarnado para o encarnado. Muito bem lembrado. Existe do encarnado para o desencarnado. Do encarnado para o encarnado. Do desencarnado para o desencarnado. 4 situações. E o quinto, a autoobsessão. 5.
Logicamente, nós temos que detectar aonde está. O mais comum é do desencarnado para o encarnado, né, Paulo? Mas que já conviveram em outras existências materialmente juntos. Foram pessoas que se amaram, mas por fatos da vida houve algum desajuste ou alguma situação que a partir daquele momento muitos tornam-se inimigos ferrenhos, né, Paulo? E para reativar esse laço de amor, às vezes, o Paulo falou isso há pouco, demora um pouco. Mas nós temos que continuar persistindo, né, Paulo? É essa harmonização que o Evangelho propicia. Perfeito. Então, quando nós isolamos o caso como simplesmente desobsessão, estamos dando uma valorização muito grande a quem está sofrendo a ligação negativa. Porém, os históricos mostram que nem sempre, né, é assim tão simples. E, na verdade, que não há injustiça no processo. Há, sim, uma indução ao aprendizado pelo sofrimento momentâneo que a criatura está passando numa vida encarnada, nesse caso que você mencionou, mas que responde por atos que ela no momento não lembra, mas que nunca se dissociam dela, nunca se separam da nossa experiência. Tudo aquilo que nós plantamos em outras vidas, vamos colher. Colher, exatamente. Então, assim, colhendo, vamos dar um bom proveito a essa colheita. Vamos ser capazes de exercitar, com a nossa dificuldade, mas o amor aos nossos inimigos. Olha aí a chave que o Mestre Jesus nos trouxe, que pacifica e harmoniza todos os combatentes aí. Isso aí. Então, amar ao próximo e amar a si mesmo é naturalmente perdoar e chegar a amar aqueles que, num determinado momento, foram negativos, foram difíceis para nós, mas são nossos irmãos. Se nós fizermos isso, estamos seguindo o Evangelho e aliviando o nosso coração. Então, a doutrinação que funciona se baseia nisso. Isso, exatamente. O esclarecimento dessa vontade, né? E temos Jesus sempre nos orientando e ao nosso companheiro, né, Paulo? Porque somos, em dimensões diferentes, todos somos filhos do mesmo Deus. A todos Deus ama igualmente. Agora, nós é que ainda não aprendemos o amor no verdadeiro sentido. Algo me contraria, eu já deixo de amar. Bom, até agora aquela pessoa era espetacular. Fez algo que eu não gostei, já não é mais. A gente tem que trabalhar. Isso chama-se a nossa autodoutrinação. Entendermos esses mecanismos da natureza, de Deus para conosco. Eu gostei muito desse termo, de autodoutrinação. Parece, de certa forma, uma conversa intensa e apropriada ao tratamento que nós recebemos nas nossas casas, para observarmos o que somos, o que desejamos e o que podemos nos tornar. Isso, doutrinariamente, é uma harmonização da nossa realidade com o Evangelho e com as práticas do dia a dia. Isso aí. Então é isso que acontece nas nossas casas quando há necessidade de um tratamento, de uma condição de diálogo com as entidades que nos acompanham, visando sempre a melhoria de ambos. Nós, pacientes encarnados, e os nossos irmãos, inimigos ou não, são irmãos, desencarnados. E estamos nos preparando para finalizar esta etapa do nosso programa com as nossas despedidas. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de levarmos esse tema aos lares e aguardamos um retorno, né, Paulo? Sem dúvida. Daqueles que vão nos assistir, dê a sua opinião, a sua sugestão, que é importante para nós, não é? Com certeza. Todo momento gostaríamos muito de tê-los conosco. Fiquem em paz, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.